sétimo ano? Tudo bem? Muito bem, vamos lá. Vamos para mais uma aula de inglês, né? Vamos ver o que temos para hoje. Hoje nós vamos continuar falando sobre Unit 4, My Bad, né? Já fiquem com o caderno de inglês, caso vocês precisam anotar ou olhar as anotações que vocês já fizeram, né? Hoje nós vamos trabalhar especificamente nas páginas 42, 44, 45 e 118. Vamos lá? Bom, eu vou falar para vocês mais um pouquinho sobre os pronouns que a gente está vendo em inglês nessa unidade, né? Primeiro pronoun que nós vamos conversar hoje são os subject pronouns. Lembrando que eles são definidos principalmente pela posição que eles ocupam na frase. Lembra que os subject pronouns geralmente fazem o papel de sujeito da frase, tá bom? A tradução deles seria realmente esta: pronomes sujeito ou pronomes pessoais, ok? Então, vamos lá. E eles sempre vêm antes dos verbos. Então, olhem sempre onde está o verbo na frase de vocês. Antes dele há um pronome, é subject pronoun. Não, está faltando o pronome. Vocês vão encaixar um subject pronoun lá nesse espaço. Por quê? Porque antecede o verbo, ok? Então, vamos lá. Temos aí, os subject pronouns em inglês são esses, tá? Não vai ter mais, não vai aparecer mais ao longo da vida de vocês. São esses: I, you, he, she, it, we, you no plural e they, tá? Onde eles estão? Sempre antes dos verbos, fazendo o papel de sujeito da frase, ok? Muito bem, então eu tenho aí, I am a teacher. O que eu tenho? Am é verbo to be, tá? Independente de qual seja o verbo, não necessariamente precisa ser verbo to be. Eu poderia falar aqui, I like chocolate, tá? Like é o verbo gostar. I like chocolate. Aqui no caso eu tenho o verbo to be, mas é verbo. I am a teacher. Am, verbo, e I, subject pronoun, tá? Pronome pessoal, I, eu. Ok? Vamos lá. Os possessive adjectives, eles não combinam plural, singular com o substantivo. Não existe isso em inglês, já falei para vocês. Não existe minhas, minhas filhas, meus cadernos. Não existe meus, não existe minhas, não existe seus. O que existe são meu, minha, seu, nosso, tá? Claro que na hora da gente ler em português, a gente vai ler combinando esse gênero, tá bom? Ou melhor, este número, né? Porque nós vamos falar, sim, nós vamos passar a tradução, nós vamos falar se é plural, se é singular, nós vamos traduzir dessa forma, mas em inglês, ao montar a frase, ao escrever a frase, este pronome adjetivo, esse possessive adjective, não tem plural, não tem singular. Para não falar que ele não tem singular, então vamos falar que ele é só singular, tá? Não vai para o plural nunca, ok? Não tem acréscimo de S. O que eu quero falar para vocês é isso. Não tem acréscimo de S, que geralmente a gente forma plural com S, né? Em inglês, os possessive adjectives não tem S, ok? Tudo bem. E eles vêm sempre antes de substantivos. Então, eu tenho um substantivo na frase, eu preciso de um pronome, este pronome será o possessive adjective, tá bom? Por exemplo, eu tenho lá carro, eu quero falar de quem é este carro. Eu quero representar a posse deste carro. Quem é que possui esse carro? Então, eu vou usar um possessive adjective, ok? Sempre lembrando que, qual é o contexto da frase? A quem se refere a frase? A quem se refere o carro? A mim, a ele, a eles, a ela, enfim. Aí eu tenho que procurar o sujeito para poder combinar o possessive adjective com esse sujeito. Ok? Mas, qual é a posição do possessive adjective? Sempre antes de um substantivo, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aí os possessive adjectives em inglês. My, your, his,
her, its, our, your do plural, their, ok? Muito bem. E onde eles vêm? Sempre antes de substantivos, indicando o quê? Posse, ok? Vamos lá. Tenho aí, I am a teacher. My students are intelligent. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho também esta outra frase. Bob is a doctor. His office is downtown. Então, se eu traduzir, a primeira frase fica assim. Eu sou professora, meus alunos são inteligentes. Bob é médico. Seu consultório é no centro da cidade. O que eu tenho aqui? My, possessive adjective. His, possessive adjective. Students, substantivo. Office, substantivo, ok? Então, eu tenho students, alunos, é um substantivo. Office, consultório, neste caso, é um substantivo. O que eu tenho antes do substantivo? O possessive adjective, ok? Vamos lá. Aí nós temos também o possessive pronoun. Os possessive pronouns são aqueles que substituem o substantivo. Eles evitam a repetição do substantivo na frase. Eles deixam a frase, na hora de falar, mais natural, ok? Então, ele também indica sentido de posse ou de propriedade. Eles não vêm seguidos dos substantivos, até porque eu já falei, eles substituem o substantivo, eles fazem o papel do substantivo. E eles são mine, yours, his, hers, ours, yours e theirs. Não confundam esse S no final de cada um deles com plural, isso não é plural, são os possessive pronouns, ok? Tá? É a maneira de escrever, não tem nada a ver com plural, ok? Muito bem, vamos lá. E onde eles vêm? Aliás, o que eles assumem? Um papel de substantivo, tá bom? Eles vêm após o substantivo. Como assim? O substantivo já foi mencionado anteriormente, daí ele vem para substituir o substantivo que poderia ser repetido novamente dentro da frase. Então, para evitar essa repetição, vem os possessive pronouns, ok? Muito bem, olha os exemplos. That what is mine. Então, olha aí, eu tenho substantivo nessa frase. A tradução dessa frase seria assim, aquele relógio é meu. Tá? Também tem, I like that book. Is it yours? Eu gosto daquele livro, é seu? Olha, até a maneira da gente traduzir, a gente evita a repetição do substantivo realmente, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho what como substantivo e tenho book como substantivo. Duas palavras que são substantivos. E após essas duas palavras, esses dois substantivos, eu tenho o quê? Possessive pronouns. Tá? Então, mais uma vez, ele vem provar para vocês. Os possessive pronouns vêm após o substantivo já mencionado na frase e eles assumem sim o papel do substantivo, porque eu poderia repetir o substantivo dentro da frase. Lembrando que se eu fizesse isso, estaria errado? Não está errado, apenas fica menos natural de se falar uma língua, no caso o inglês, de uma forma, uma língua estrangeira de uma forma mais natural, tá? That what is my, aliás, that what is my what. Olha como ficaria repetitivo, aquele relógio é meu relógio. Não preciso falar assim, eu posso simplificar, eu posso naturalizar a frase. That what is mine, aquele relógio é meu. I like that book. Is it your book? Eu gosto daquele livro. É seu aquele livro? Olha como fica repetitivo. Não preciso. Eu posso simplesmente falar. Eu gosto daquele livro. É seu? Todo mundo já vai entender que eu estou falando do livro de uma forma muito mais natural. Por isso eu uso os possessive pronouns. Right? So let's go. Bom, então eu tenho um quadro de resumo para vocês, tá? Subject pronouns, antes de verbos, fazendo o papel de sujeitos das frases. Possessive adjectives, antes de substantivos, indicando a posse.
lembrando que não existe plural. E possessive pronouns após os substantivos que já foram mencionados dentro da frase, assumindo realmente este papel de substantivo. Muito bem. Agora, como eu disse para vocês na aula anterior, nós também temos uma outra maneira de indicar posse em inglês, que são os genitive case ou possessive case, tá? Depende da gramática, depende do livro de gramática que vocês pesquisarem, ou no site, ou enfim, qualquer material que vocês usem para pesquisar sobre algo em inglês, depende muito de como aquele gramático coloca os nomes dos conteúdos especificamente. Então, nós temos aí essas duas formas de falar. Genitive case, possessive case, significam exatamente a mesma coisa. Então, se vocês virem o nome de genitive case ou possessive case, vocês estão vendo a mesma coisa, ok? O que é um possessive case, teacher? Ele é utilizado para demonstrar posse. Ele é utilizado para eu falar assim, ó, aquela é a casa da minha irmã. Percebam que eu não falei, aquela é a casa dela, tá? Eu não usei um pronome. Eu usei simplesmente uma posse. Eu indiquei a posse de uma outra forma. Aquela é a casa da minha irmã, tá? Então, como eu faço isso em inglês? Como eu uso esse da, esse de, por exemplo, estes são os livros dos alunos. Como eu faço isso? Como eu faço essas palavras em inglês? Usando apóstrofe S, tá? Esse apóstrofo S, ele é colocado no possuidor, ou seja, na pessoa que tem determinado objeto, determinado lugar, enfim, tá? O que eu coloco? Apóstrofe S. Agora, quando a minha palavra termina em S, quando o que eu quero indicar a posse, quando o possuidor termina em S, eu não posso usar apóstrofe S. Eu uso somente o apóstrofe, tá? Olha ali. This is Mary's book, tá? A Mary é quem tem o livro. O livro é da Mary. Então, eu coloco o apóstrofe S no possuidor, na pessoa que possui. É a Mary, no meu caso aqui. A Mary, a palavra Mary não termina em S. Por isso, eu coloco apóstrofe S, tá? A tradução dessa frase seria: este é o livro da Mary. Esse apóstrofe S seria o da, vamos falar assim, tá? Para ficar um pouco mais claro para vocês entenderem. E a palavra Mary, que é quem possui o book, não termina em S. Por isso, eu coloco apóstrofe S. O mesmo acontece no exemplo de baixo. That is Susan's car. Tá? O carro é da Susan. Susan também não termina em S. Por isso, eu coloco apóstrofe S. Those are Ted's boots. Aquelas são as botas do Ted. A palavra Ted, o nome Ted, não termina em S. Por isso, eu coloco apóstrofe S. Tá? Agora, olha o meu último exemplo. The students' books are on the table. Os livros dos alunos estão em cima da mesa. A palavra students, que são quem possui os books, são as pessoas, é o meu possuidor da frase, é quem possui os books, os livros, são os alunos, tá? A palavra students está no plural. Mas ela não é porque ela está no plural que ela termina em S. Porque lembrando que nós temos plurais irregulares em inglês. Lembra disso, pessoal? Lembra disso, sétimo ano? Vocês já viram isso, os plurais irregulares da língua inglesa. Que é o caso, por exemplo, de children, que são crianças. E percebam que a palavra children não tem S. Men, que são homens, percebam que man não tem S, ou seja, estão no plural, mas não tem S, tá? Então, quando a minha palavra termina em S,
Independentemente de ser S de plural, indicando plural, ou S da escrita da palavra, e esta palavra é, dentro da frase, ocupa o lugar de possuidor de alguma coisa, eu não posso usar apóstrofe S. Eu uso apenas o apóstrofe. E este apóstrofe, quando vocês leem a frase, vocês não vão ler ele, tá? Só que na hora de escrever, vocês têm que colocá-lo, porque vocês estão indicando posse. Então, por isso eu coloquei aqui no meu último exemplo apenas o apóstrofe. Porque a minha palavra students termina em S. Então, fica assim, the students' books are on the table. Percebam que na minha fala, nada indica posse. Não leio o apóstrofe, não tem como ler. Agora, nos exemplos de cima, todos eles eu li o apóstrofe S. Olha só, this is Mary's book, that is Susan's car, those are Ted's books. Todos eles eu li com S, tá? Por isso que vocês têm que prestar atenção que quando às vezes vocês escutam esse S no final, aliás, dentro de uma frase, vocês têm que perceber, vocês têm que identificar se eles são plural ou se ele é posse, tá? Na escrita, só que isso, pessoal, essa parte de pronúncia, de fala, isso é para quem vai falar a língua, tá? Que não é o nosso caso, não é o nosso objetivo aqui, tá bom? Nosso objetivo é gramatical. O que vocês precisam entender é o seguinte: para eu indicar posse em inglês que não seja pelo uso de pronomes, eu vou acrescentar o apóstrofe S em possuidores que não terminam em S. Eu vou acrescentar somente apóstrofe em possuidores que a palavra termina em S, como o caso de students, ok? Ficou claro? Então, pessoal, vamos lá. Olha, por isso aqui eu acrescentei apóstrofe S ao possuidor. Por quê? Porque esse possuidor não termina em S. Nem Mary, nem Susan, nem Ted terminaram em S. Por isso eu coloquei apóstrofe S. Tá? Agora, diferente da palavra students, que terminou em S. A minha palavra terminou em S. O meu possuidor, a palavra que indica possuidor dentro da minha frase, terminou em S. Por isso eu acrescentei apenas o apóstrofe. Right? Ok? Muito bem. Olha só. Nós também temos uma palavra que é chamada de W8 question, tá? Que são pronomes interrogativos em inglês. O pronome, a palavra whose, a gente usa quando a gente quer perguntar de quem é determinado objeto, por exemplo, tá? Quando a gente quer perguntar a quem algo pertence. Então, whose significa de quem. Então, se eu pergunto, whose house is that? De quem é aquela casa, tá? Minha resposta poderia ser it's my sister's house. Olha, pessoal, é a casa da minha irmã. It's my sister's house. A palavra sister não terminou em S, tá? Porque eu estou falando que é a casa da minha irmã, uma irmã apenas. Então, eu acrescento o apóstrofe S, porque o possuidor é sister e não terminou em S. Right? Então, vejam só, a minha resposta. Por que sisters, apóstrofe S? Porque o meu possuidor não termina em S. A palavra sister não terminou em S. Por isso, eu coloquei apóstrofe S. Agora, se eu tenho whose books are these? Tá? They are the girls' books. A palavra girls termina em S, ok? Porque eu coloquei a palavra no plural. E a palavra girl, o plural dela é dado com o acréscimo do S, tá? Mas não significa que se o possuidor estiver no plural, eu preciso colocar apenas o apóstrofe. Não. É a palavra terminada em S. O possuidor terminou em S, aí sim eu coloco apóstrofe. Não terminou em S, apóstrofe S. Por exemplo, se eu fosse responder, they are the children's books. São os livros das crianças. A palavra crianças em inglês, a gente fala children e não termina em S. E ela está no plural.
tá? E aí, nesse caso, se eu fosse falar que os livros são das crianças, eu colocaria o apóstrofe S, porque a palavra children não termina em S. Então, eu falaria, they are the children's books. Então, o que precisa ficar claro é a palavra indicando o possuidor, a palavra que indica o possuidor, termina em S? Termina. Então, não posso colocar outro S. Então, eu tenho que colocar apenas o apóstrofe. Não, não termina. Então, eu coloco apóstrofe S, ok? Independente de ser plural ou não. O que vocês prestem atenção no possuidor. Termina em S? Termina. Apóstrofe. Não, não termina. Termina com qualquer outra letra que não seja S. Apóstrofe S, ok? Muito bem. O que eu tenho aqui, então, na palavra girls? Que é o possuidor. Um possuidor terminando em S. Uma palavra que é o possuidor da frase, tá? Que terminou em S. Por isso, eu coloquei apenas o apóstrofe. Ok, so now, let's go to the exercises. Como eu disse para vocês, trabalharemos nas páginas 42, 44 e 45 e 118. Na página 42, vocês vão fazer o exercício 9, tá? O exercício 9 vocês vão observar as imagens e fazer perguntas e respostas. Para as perguntas, vocês vão usar whose, de quem. Para as respostas, vocês vão usar genitive case. O que é genitive case mesmo? Apóstrofe S ou apenas apóstrofe. Depende do possuidor, como terminou a palavra que indicou o possuidor, ok? Muito bem. Nas páginas 44 e 45, apenas os exercícios 1 e 4. Exercício 1 é uma interpretação de texto, tá bom? Vocês vão responder de acordo com o textinho que vocês têm ali, que é um cartão postal. E o exercício 4, vocês têm o item 1 como modelo, feito em azul. Sigam o modelo do item 1 para resolver os outros itens. Lá na página 118, apenas o exercício 1. Dentro do exercício 1, vocês têm itens 1, 2 e 3. Também é uma interpretação de texto, ok? É sobre equipamentos eletrônicos, right? Electronic devices, right, guys? So, estes são os exercícios desta aula para serem resolvidos, ok? E depois, quando nos encontrarmos na aula ao vivo, faremos as devidas correções, tirarei as devidas dúvidas, caso elas existam, ok? E aí, partiremos para as próximas páginas para finalizar o capítulo, para finalizar a unit, ok, guys? So, um conselho para vocês, stay home, right? Fiquem em casa, façam os exercícios, anotem, façam qualquer tipo que seja de anotação, que é sempre bom para vocês, apenas para vocês. E nos vemos na próxima aula, ok? See you next class, so finish it for today. Bye bye.